já raiou a liberdade. Independência ou morte? 7 de setembro de 1822. Finalmente nos libertamos dos portugueses. E agora? O que a gente vai fazer agora? Bem, agora a gente vai ter que construir um império, um novo país. O que não é um negócio fácil. Para você ter uma ideia, a notícia da separação entre Brasil e Portugal, em algumas regiões do Brasil, demorou até 3 meses para chegar. Quer dizer que o Dom Pedro I já tinha gritado lá, independência ou morte, e só 3 meses depois algumas regiões ficaram sabendo disso. E por que tanta demora para acontecer? Por 2 razões, né? A primeira é que é bem evidente, não é simples se comunicar no Brasil do século XIX. Um território muito amplo, muito vasto, nem sempre em regiões urbanizadas, com boa infraestrutura, então demora para chegar. E, além disso, um segundo ponto é o fato de que o movimento de independência, de separação do Brasil de Portugal, não foi exatamente um movimento popular, não é? Quem comandou esse movimento era principalmente a elite brasileira, que é a elite local. Então, como não tinha já uma grande expectativa do povo para que isso acontecesse, demorou para que eles ficassem sabendo. Ora, mas tudo bem, demorou, mas 3 meses depois, todo o território brasileiro já sabia da bendita separação. De modo geral, Dom Pedro I e seu novo governo foi bem recebido, o que não significa que não houve em algumas regiões do Brasil conflitos, pessoas que se levantaram contra esse novo governo. Quem eram essas pessoas? Principalmente comerciantes portugueses e militares. E por que esse pessoal, os militares e comerciantes portugueses, se colocaram contra esse novo governo, a ponto de se levantar militarmente contra ele? A razão é muito simples, não é? Eles possuíam poder nessas regiões, ou seja, eles tinham poder local e se sentiram ameaçados com a presença de um governo imperial, não é? Com esse novo governo, o governo imperial de Dom Pedro I, que estava sendo formado agora, a situação talvez não fosse favorável a eles. Pode ser que no rolar das pedras, esse pessoal que antes detinha poder nessa região, perdesse. Então, para garantir alguma coisa, eles se colocaram contra o Dom Pedro I, contra esse novo governo. Esses conflitos ocorreram principalmente na região norte e nordeste do país. Basicamente, quem estava brigando eram regiões do Maranhão, Bahia, Pará, Piauí e a província Cisplatina, que é lá no sul, onde hoje é o Uruguai. Essa região já dá conflitos e problemas há muito tempo. Portugal e Espanha já se estranharam. É uma região que gerou muitos conflitos em muitos momentos da história brasileira. Então essas regiões, norte e nordeste, mais a província Cisplatina, se colocaram contra o governo de Dom Pedro I. Como ele não tinha um exército ainda, que veja, a gente acabou de falar, depois do 7 de setembro, tem que construir um novo país. Você não pode usar o exército que antes era de Portugal. É uma estrutura que foi embora, a gente rejeitou ao se tornar independente. Então tem que construir tudo de novo. E o exército é uma parte disso. Como ele não tinha um exército ainda bem formado, bem estruturado, ele foi obrigado a contratar mercenários, o que evidentemente vai ter um custo, não é? Então já começa a colocar na balança aí do governo imperial uma primeira dívida, não é? Teve que contratar mercenários. E depois de 1 ano de conflitos, o resultado final é que Dom Pedro se saiu vencedor em todas essas regiões. 1 ano depois, ele finalmente tem todo o território brasileiro sob seu comando. Então, depois de se separar de forma oficial de Portugal, de passar 1 ano brigando para ter o território inteiro sob seu comando. Agora, depois que isso aconteceu, o que tem que ser feito? Você precisa construir toda a estrutura desse novo país. Você precisa de um exército bem estruturado, brasileiro. Você vai precisar de um sistema administrativo. Você vai precisar de um sistema educacional. Você vai precisar até de símbolos nacionais. Ou seja, você tem que construir tudo do zero. E isso vai ser muito trabalhoso. O primeiro passo nessa construção desse novo país é ser reconhecido como um novo país, né? Ser reconhecido internacionalmente. É preciso que as outras nações do mundo digam, opa, sim, é verdade. O Brasil de fato se separou, um país independente, e agora segue vida própria. Isso tem que acontecer. O primeiro a reconhecer o Brasil como um país independente foi o governo dos Estados Unidos. E por que eles foram os primeiros? Eles fizeram isso logo em 1824. Assim que o território
estava sob domínio completo do Dom Pedro I, eles reconheceram já a independência brasileira. Eles fizeram isso por duas razões. Uma é que, historicamente, os Estados Unidos também tinha sofrido sob o domínio inglês, né? Ele também tinha sido uma colônia. Então ele não via com bons olhos essa dominação europeia no continente americano. E além disso, e esse é talvez o aspecto mais importante aqui, é que ele pretendia estender sua influência sobre todo o território americano, sobre todo o continente americano. Então saia o colonizador europeu daqui para que os Estados Unidos, o governo americano, assuma esse papel de ser o grande influenciador da região. Já entre os governos latino-americanos, a situação foi um pouquinho mais complicada. Demorou um pouquinho mais para que eles começassem a reconhecer a independência do Brasil. E por que eles tinham um pé atrás com o Brasil? Ora, por um fato muito simples, e é bem compreensível. Ora, o que aconteceu em outros países da América Latina? Quando eles se libertavam do domínio espanhol, eles queriam continuar com algum espanhol no poder? Não. Então, assim que eles se libertavam, eles faziam o quê? Escolhiam regimes republicanos. Já o Brasil fez o quê? Assim que ele se libertou de Portugal, ele adotou a monarquia e escolheu como chefe, como monarca, um português. E não só um português qualquer, né? Dom Pedro era o legítimo herdeiro do trono português. Isso significa que, durante todo o período de governo de Dom Pedro I, sempre haverá aqui no Brasil medo de que, pode ser que em algum momento ele retome essa relação com Portugal. Por quê? Porque ele é herdeiro daquele trono. Então era uma situação que vai causar problemas a Dom Pedro I aqui no Brasil. Mas isso a gente vai falar daqui a pouco. A gente ainda está no momento em que os países internacionais estão reconhecendo a independência brasileira. A América Latina, então, vendo um negócio desse aqui, a monarquia, com um português no comando, falou, esse negócio é estranho. Não sei bem se esse país é mesmo independente. Então isso vai fazer com que eles sejam mais receosos a reconhecer a nossa independência. De todo modo, a partir de 1825, isso começa a ocorrer. O México vai ser o primeiro país a falar, não, tá bom, vai. Apesar de ser estranho o sistema adotado pelo Brasil, o Brasil se separou de Portugal de fato e é um país novo, independente. Então a gente já tem um reconhecimento do governo dos Estados Unidos, a gente já tem um reconhecimento de alguns governos latino-americanos e como é que fica a situação com Portugal? É evidente, era de se esperar que a situação com Portugal é muito mais complicada. Portugal se nega a aceitar, a reconhecer que o Brasil é independente, que o Brasil de fato se desvencilhou dos laços coloniais. Só que isso dificulta as coisas, especialmente porque a Inglaterra desejava a independência brasileira. Era interessante para ela, economicamente, politicamente, que o Brasil se separasse de Portugal. Foi interessante. Então a Inglaterra estava disposta, pronta a reconhecer a nossa independência. O problema é que a Inglaterra também era parceira de Portugal. Então ela não poderia fazê-lo enquanto Portugal não reconhecesse a nossa independência. Então tinha essa situação tanto constrangedora. O que a Inglaterra fez? É a maior potência do mundo nesse momento, no século XIX. Ela tomou a posição de fazer a mediação entre Portugal e Brasil. Então a Inglaterra vai colocar a gente para conversar e vai tentar achar um caminho. E ela achou. Qual é a solução para que Portugal reconheça a nossa independência? Simples. O Brasil teve que pagar a Portugal uma indenização de 2 milhões de libras, o que não é pouca coisa. E é claro que o governo brasileiro, que acabou de se formar, não tem esse dinheiro, não é? Onde é que ele conseguiu esse dinheiro? É verdade. A Inglaterra, tão amiga, tão companheira, nos ajudou com isso, fornecendo um empréstimo. Então veja, mais uma dívida para nossa conta. Primeiro, Dom Pedro teve que contratar mercenários para dominar completamente o território brasileiro. Agora ele está tomando um empréstimo com a Inglaterra para conseguir pagar Portugal, para indenizar Portugal. Afinal de contas, o Brasil se separou dele, coitado. Além disso, Portugal exigiu que Dom João VI recebesse o título de Imperador Honorário do Brasil, do Império Brasileiro, o que foi concedido a ele. Então, com esses termos, com a indenização e com o título honorário para Dom João VI, Portugal finalmente, em 1825, vai reconhecer a independência do Brasil. Vai falar, tudo bem, vocês se separaram, agora vocês que se virem aí. E assim que a situação com Portugal foi resolvida, assim que Portugal
aceitou os termos aí da negociação e reconheceu a independência brasileira, pronto. Abriu-se a porteira para as outras nações europeias. A Inglaterra encabeçando e todas as outras na sequência. E, isso é importante de mencionar, de ter em mente, é que todo esse reconhecimento internacional foi acompanhado de vantagens econômicas para essas nações estrangeiras. Então, sempre que uma nação vinha para cá reconhecer a independência brasileira, para falar, reconheço vocês, eles negociavam termos, vantagens econômicas para essa nação. Então, esse processo de reconhecimento internacional foi custoso para o Brasil. Para você ter uma ideia, a Inglaterra, por exemplo, que não tinha interesse mais na escravidão, não era mais interessante para a Inglaterra industrializada, que queria vender coisas industrializadas, que houvesse escravidão no Brasil. Uma grande massa de escravos que não compravam, não consumiam, que não tinham como ser inseridos nesse novo modelo econômico. Então não era interessante. Então eles fizeram pressão no momento do reconhecimento internacional. Um tratado chegou a ser assinado sobre isso, em 1826. Um tratado para justamente acabar com o tráfico negreiro. Alguns anos depois, os escravos africanos que chegavam ao Brasil foram declarados independentes. Só que apesar de toda a pressão inglesa para que acabasse o tráfico negreiro, para que a escravidão deixasse de existir, que não era mais interessante, para os brasileiros, para as elites locais, ainda era interessante. A estrutura econômica e social daqui ainda dependia da escravidão. Então, apesar de toda essa pressão, todos esses tratados, essa declaração de que os escravos seriam livres quando chegassem do continente africano, foram deixadas de lado e a escravidão no Brasil só vai terminar no fim do Império, em 1888, lamentavelmente. Além dessa pressão para que a escravidão acabasse, o tráfico negreiro parasse, todo esse negócio, a Inglaterra aproveitou, claro, não é boba, para que aquele tratado de comércio lá de 1810, assim que a corte tinha chegado no Brasil, para que ele fosse renovado. E se você não se lembra, esse tratado basicamente trazia taxas alfandegárias muito boas para os produtos ingleses. O que significa que os produtos ingleses, quando chegavam aqui no Brasil, pagavam uma taxa menor do que produtos importados de outras regiões. Só que nesse momento aqui de independência, de novo país se estruturando, o fato é que esse tratado, que inicialmente essas taxas alfandegárias só eram boas em relação à Inglaterra, acabou se estendendo para a França, para a Áustria, para a Dinamarca. Então, junto com todo esse reconhecimento internacional, o mercado brasileiro também recebeu um monte de produtos importados. Afinal de contas, a taxa alfandegária, o preço que se pagava para importar esses produtos, não era muito grande. Então, o mercado brasileiro foi inundado desses produtos. Isso vai gerar um problema para o Brasil. Um problema econômico. Por quê? Porque o Brasil importava muito e não exportava o suficiente. Significa que a balança comercial brasileira vai ficar negativa. Então veja, mais um ponto contra a economia do Império. Todos esses acordos aí que foram realizados durante o processo de reconhecimento internacional levaram a balança comercial brasileira a ficar negativa. Para resolver o problema, o que foi feito? Ora, novos empréstimos junto a banqueiros ingleses. Uma ótima ideia. Você já está com um problema na balança comercial, você faz o quê? Pega empréstimos para saldar esse déficit na balança. O que, mais uma vez, vai ser negativo para a economia do Império. Então a gente já tinha dado o grito da independência. A gente já tinha o território inteiro sob comando de Dom Pedro I. E agora já era reconhecido pelas outras nações como país independente. O que falta agora? Ora, uma Constituição. Então agora é a hora do Brasil fazer a sua primeira Constituição. E como todo o processo de independência do Brasil, ele foi apoiado pelas elites locais, muito mais do que pela população, quando chegou a hora de vamos fazer a Constituição, o que essas elites esperavam? Esperavam estar todas elas representadas nesse texto da lei. Então elas esperavam que todos os seus interesses fossem contemplados na primeira Constituição do Brasil. E essa Constituição, ela começou a ser trabalhada por uma Assembleia durante o período em que Dom Pedro ainda era regente do Brasil, príncipe regente, em 1822. Então, nesse período, ele já organizou um grupo e começou a trabalhar no texto do que seria a Constituição brasileira. E nesse momento, politicamente, o Brasil ele tinha dois grandes grupos. Um grupo que era chamado de Partido Brasileiro, e aqui a gente não deve entender partido como uma agremiação, uma instituição bem constituída, formalmente constituída.
Isso aqui representa muito mais um grupo de interesse, sabe? Essas pessoas tinham um interesse em comum, então elas eram agrupadas, falavam, esse é o grupo tal, esse é o grupo Y. Então é assim que a gente deve entender. E o que esse grupo defendia? O que o Partido Brasileiro defendia? Defendia basicamente uma Constituição que limitasse o poder real, ou seja, limitasse o poder de Dom Pedro I e favorecesse a elite local. Já o Partido Português defendia a centralização e fortalecimento do governo central, ou seja, defendia o fortalecimento da figura de Dom Pedro I. Em 1823, finalmente esse grupo terminou de redigir o texto e ele foi apresentado ao imperador. Um dos pontos desse texto é que ele fazia oposição aos portugueses. E aqui a gente está entendendo comerciantes e militares que ainda tinham desejo de uma recolonização do Brasil. Então, qual foi a estratégia para limitar esse pessoal? Simples. Proibir que eles tivessem cargos públicos de representação nacional. Então, basicamente, você tirou o acesso deles ao poder político. Essa era a ideia. Assim, eles deixariam de ser uma ameaça ao novo império. Além dessa oposição aos portugueses, esse projeto de Constituição também pretendia limitar os poderes do imperador. Então, haveria uma ampliação dos poderes legislativos e uma redução do poder de Dom Pedro I. Segundo esse projeto, o imperador não poderia, por exemplo, dissolver o parlamento, ele não poderia governar outro reino, e lembra, o Dom Pedro I era herdeiro do trono de Portugal, então por isso esse aspecto aqui nesse texto. E além disso, o comando do exército não estaria a cargo do imperador. Então era um texto que limitava bastante o poder de Dom Pedro I, que claramente não o agradou, né? Além dessas limitações ao poder do imperador, esse projeto de Constituição de 1823 também fornecia poder político aos grandes proprietários rurais. E como é que ele fazia isso? E esse aqui é um ponto extraordinário desse texto. Ele estabelecia que um eleitor, para que pudesse ser um eleitor no Brasil, ele tinha que ter uma renda mínima anual equivalente a 150 alqueires de mandioca. Veja, é por isso que esse texto, esse projeto de Constituição, vai ser também conhecido como Constituição da Mandioca. Fantástico. Basicamente, se você quisesse ingressar na carreira política, se você quisesse ter algum poder político no Brasil, você teria que ser um proprietário de terras. Você era rico, mas não tinha terras? Não importa. É preciso que você tenha uma renda equivalente a 150 alqueires de mandioca. Se você não tiver, não importa que você seja rico, você não vai ter acesso ao poder. Uma ideia brilhante. Ora, Dom Pedro I, vendo esse texto, que fazia oposição aos portugueses, pretendia limitar o poder dele e restringir o poder político aos grandes proprietários rurais, evidentemente não gostou do texto e rejeitou. Ele ficou tão incomodado que dissolveu a Assembleia em novembro de 1823. E aqueles que reclamaram da truculência do Dom Pedro, ainda por cima foram presos e expulsos do país. Então a gente já percebe que fazia parte do caráter de Dom Pedro I ser um cara um tanto autoritário, que não era muito bom em negociar, né, em ouvir o outro lado. Para acalmar a situação, que é claro que depois da dissolução da Assembleia ficou meio empolvorosa, Dom Pedro I organizou uma nova comissão, composta por 10 brasileiros natos. Significa que não tinha nenhum português aí no meio, só gente nascida aqui na nossa terrinha, para redigir um novo texto para ser Constituição do Brasil. Depois que o texto foi escrito e aprovado por Dom Pedro I, em 25 de março de 1824, Dom Pedro I outorgou ao Brasil sua primeira Constituição. E nesse ponto a gente precisa fazer uma pausa. O que significa dizer que a primeira Constituição brasileira foi outorgada por Dom Pedro I? Qual é a diferença entre uma Constituição outorgada e uma promulgada? Basicamente, uma Constituição promulgada é aquela que é feita por representantes do povo, ou seja, os trabalhos são conduzidos em uma Constituição democrática. Já uma Constituição que é outorgada, ela vem de cima para baixo, não é? Ela é imposta ao povo pelo governante, que foi o caso da primeira Constituição nossa. Ela foi imposta por Dom Pedro I ao brasileiro. E a história brasileira é cheia de constituições. A primeira, essa do Império, como a gente acabou de ver, ela foi outorgada. Ela vai durar até 1889. Depois dessa Constituição do Império, vem a Constituição da República Velha, que vai ser promulgada em 1891. Depois dessa Constituição da República Velha,
nós teremos a Constituição da República Nova, também promulgada. Veja que a gente vai ter um lapso aí, né? Entre 1930 e 1934, o Brasil não terá Constituição. Será o governo provisório de Getúlio Vargas. Ora, depois da Constituição da República Nova, a gente vai ter a Constituição do Estado Novo. Dessa vez, outorgada. Então veja, a gente já teve uma que veio de baixo para cima, depois duas que vieram por meios democráticos e agora uma quarta de baixo para cima de novo. Dessa vez quem vai impor a Constituição ao brasileiro é Getúlio Vargas. Depois da Constituição do Estado Novo, a gente vai ter uma Constituição que agora é democrática, ou seja, ela foi promulgada e ela vai estar presente no Brasil de 46 a 64. Em 67, nós temos uma nova Constituição, que a gente pode dizer que ela foi semi-outorgada. Por que semi-outorgada? Porque ela foi discutida por congressistas? Foi. Só que esses congressistas foram colocados lá através dos militares, que tinham dado um golpe de Estado no Brasil. Então, ela, segundo a regra, ela tem uma forma de Constituição promulgada? Tem. Só que a gente sabe que os congressistas que lá estão não chegaram lá de modo democrático. Então, ela está muito mais próximo de um texto outorgado do que promulgado. E essa Constituição vai até 1888. Depois disso, vem a Constituição que está presente no Brasil até hoje, que foi promulgada. Ela é discutida democraticamente por congressistas, deputados, por todo mundo, logo depois da reabertura política do Brasil. Então essa é a história brasileira através das constituições, né? Ora promulgada, ora outorgada. Uma completa bagunça. Enfim, depois dessa pequena explicação, voltemos à nossa Constituição de 1824. Ela estabelecia a monarquia como regime de governo, significa que, sim, continuaremos com o rei, com o império, essa coisa toda, e estabeleceu o Estado brasileiro com 4 poderes. Opa, isso é interessante. Tínhamos o poder executivo, tínhamos o legislativo, o judiciário e o poder moderador. E o que era esse poder moderador? Ora, ele pertencia só ao imperador e ele estava acima dos outros 3 poderes. Falava, eita, isso é esquisito. Na prática, esse poder moderador permitia ao imperador que ele nomeasse ministros, que ele nomeasse senadores, que ele nomeasse juízes, que ele pudesse nomear ou então destituir presidentes de províncias, que é quase um governador. Ele podia dissolver a Câmara. Basicamente, ele podia fazer o que quisesse. Ou seja, o poder moderador permitia ao imperador interferir no legislativo, no executivo e no judiciário. É claro que para fazer isso, antes ele tinha que consultar o Conselho de Estado. E o que era o Conselho de Estado? Era um órgão composto de conselheiros vitalícios, ou seja, se você for escolhido, vai ficar lá até morrer. E quem foi que te escolheu, que te nomeou para esse cargo? O imperador. Então, se ele quisesse interferir nos outros poderes, quem é que iria impedi-lo? O conselho que foi escolhido por ele? Claro que não. Então esse 4º poder, esse poder moderador, quase que tornava o Brasil uma monarquia absolutista. Porque tinha uma Constituição, tinha uma divisão de poderes, tinha tudo isso, tinha. Mas, no final das contas, se o imperador quisesse, ele poderia se intrometer em praticamente todos os poderes e em todos os assuntos. Era uma coisa muito esdrúxula esse poder moderador. Além disso, a primeira Constituição brasileira resolveu aquele problema da mandioca. Lembra do primeiro projeto de Constituição? Que estabelecia que para você poder participar do poder político tinha que ter 150 alqueires de mandioca? Agora isso foi resolvido. Como? Com o voto censitário. Quer dizer que agora, para participar do poder político, você tinha que ter certa renda. Ou seja, você tinha que ter dinheiro. Você não precisava ter mandioca. Então assim ficou resolvido, né? Veja como a primeira Constituição era muito mais democrática. Porque ao invés de limitar o acesso ao poder político ao grande proprietário de terra, grande proprietário rural, agora não, fique tranquilo. Só precisa ser rico. Se você for rico, você vai poder participar de todo o jogo do poder político. Muito bonito, muito legal. Além disso, o catolicismo foi declarado a religião oficial do Brasil. A relação entre Igreja Católica e Estado brasileiro era regido pelo sistema de padroado, que aliás é um sistema que já está aqui no Brasil desde o momento da colonização, desde a chegada dos portugueses ao Brasil. Basicamente, os membros da igreja recebiam do Estado brasileiro um salário, uma remuneração,
Então eles eram praticamente como funcionários públicos e, em contrapartida, o imperador poderia nomear os sacerdotes para os diversos cargos eclesiásticos. É claro que a investidura, aquela coisa espiritual de eu concedo a você a bênção divina para ser padre, para ser bispo, isso era feito pela Igreja Católica. Mas quem nomeava o sujeito era o imperador. Então, pelo sistema de padroado, o império controlava politicamente a Igreja Católica no Brasil. Aí você me pergunta, mas a escravidão? O que a primeira Constituição disse sobre a escravidão? Pois é, não disse nada. Ainda que o Brasil tenha sofrido pressão da Inglaterra, a primeira Constituição brasileira não menciona nada sobre a escravidão. Significa que tudo continuaria a ser como sempre foi. Nada iria mudar. Para ser mais preciso, o tema da escravidão nem ao menos foi discutido durante os debates sobre essa Constituição. Ninguém nem mencionou, nem passava pela cabeça das pessoas falar, será que a gente deve mudar? Será que deve afrouxar? Então, como eu já mencionei, ainda que a Inglaterra fizesse pressão, aqui dentro no Brasil, ninguém se interessava pelo fim da escravidão, a não ser talvez os próprios escravos. E como essa primeira Constituição vai vigorar até o fim do Império, praticamente sem modificações, o cenário para quem era escravo aqui dentro não era dos mais positivos. Ia ter que brigar muito para que alguma coisa mudasse aqui dentro. Então já deu para perceber que o Dom Pedro I ele era uma figura autoritária. Primeiro ele dissolveu, em 1823, a Assembleia que estava trabalhando na Constituição. Depois, no ano seguinte, ele outorgou a primeira Constituição do Brasil, que tinha lá aquela bizarrice do poder moderador. Tudo isso causou um grande descontentamento entre aqueles políticos que eram ligados ao pensamento liberal, que eram mais ligados a um ideal republicano de vida aqui no Brasil e que queriam mais autonomia para as províncias. Esse descontentamento ele foi maior no Nordeste, novamente no Nordeste, especialmente na província de Pernambuco. Tinha uma série de razões que faziam com que, nessa região do Brasil, houvesse descontentamento. Em primeiro lugar, você tinha problema com as elites ligadas ao açúcar, que eles já estavam descontentes porque o açúcar estava perdendo valor no mercado. Então, se perdia valor o açúcar, eles também perdiam poder econômico e político. Além disso, todo o resto da população, comerciantes, militares de baixa patente, mestiços, todo mundo basicamente, estava se lascando porque a condição econômico-social daquela região não era boa. Então, além da elite açucareira, a parcela pobre da população também não estava bem. Além disso, um outro ponto que desagradava o pessoal dessa região é que todo o poder político do Brasil estava centralizado na sede do governo, lá no Rio de Janeiro. Porque é exatamente isso que o Dom Pedro I queria, né? Um poder centralizado, na figura forte dele. Então isso desagradava demais. Tudo isso junto, todos esses fatores misturados, fez com que várias parcelas da população, ricos, pobres, pessoal que se encaixava aí numa faixa média da população, todo mundo se unisse na mesma insatisfação contra o Dom Pedro I. E a gota d'água para que estourasse uma nova revolta no Brasil acontece em julho de 1824. O que acontece nessa data? Dom Pedro I vai nomear um novo presidente para a província de Pernambuco. É como se ele estivesse colocando um novo governador para Pernambuco. E ao fazer isso, Dom Pedro I estava mais uma vez interferindo na política local, o que era um motivo de grande desagravo entre eles. Eles odiavam essa interferência política do Império. Ora, isso fez com que eles se unissem, dando origem à Confederação do Equador. Era um movimento que basicamente queria tornar independente. Veja, de novo, aquela questão de brigar contra o poder centralizado. Eles queriam tornar independente a província de Pernambuco e juntar as províncias do Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba e talvez Piauí e Pará. Esse grupo de províncias seriam reunidos numa confederação, num modelo republicano, em que cada uma delas seria totalmente autônoma, com independência. Nesse movimento, muita gente que participou daquela revolução de 1817 também estava participando dessa. Por exemplo, Frei Caneca, que era conhecido por defender o federalismo e por ser totalmente contrário à existência do poder moderador, o que era de se esperar, porque se você estiver mais ligado a um movimento republicano, você não consegue admitir esse poder moderador que basicamente concentra tudo na mão do imperador. Em última análise, se a coisa apertar, Dom Pedro I pode fazer o que quiser. Então, como a gente pode ver nesse mapa, a ideia era muito simples desse pessoal, né?
Tudo que eles queriam é um governo independente desse governo imperial, centralizador. Tudo reunido aqui na Confederação do Equador, um governo republicano com províncias autônomas. Como é que o nosso amigo Dom Pedro I respondeu a essa revolta? Ora, da mesma maneira que ele fez com as revoltas que ele enfrentou anteriormente. Ele foi para cima com toda a força possível. Foi uma repressão extremamente violenta. Ele atacou os revoltosos por mar e por terra, que é o que a gente consegue ver aqui nesse mapa. A maior parte dos líderes desse movimento acabou presa e depois condenada à morte. Esse foi o destino, por exemplo, do Frei Caneca, que a gente mencionou agora há pouco. Depois de resolvido o problema com os revoltosos da Confederação do Equador, o que vai acontecer na história do Brasil Imperial? Um novo conflito vai surgir. Veja que o primeiro reinado é bastante tumultuado aqui no Brasil. Ora, o que vai acontecer? Agora o problema vai ser na região da província da Cisplatina. A gente vai encarar um conflito de 3 anos agora, que é conhecido como Guerra da Cisplatina. E se você lembra bem, essa região da Cisplatina é aquela região que antes era conhecida como Colônia do Sacramento, que hoje é a região do Uruguai, e já era motivo de disputa e de conflito entre Portugal e Espanha há muito tempo. O problema agora que Dom Pedro I ia enfrentar é que o pessoal dessa região queria se separar do Brasil e se juntar à região que hoje é a Argentina. E é claro que o governo brasileiro não vai aceitar essa separação. E qual é a história dessa região? Se a gente volta alguns anos no tempo, lá para 1801, a gente vai ver que nesse ano Espanha e Portugal eles assinaram um tratado, que é o Tratado de Badajoz. E o que estabelecia esse tratado? Basicamente que essa região, que é a Colônia do Sacramento, pertenceria à Espanha. Beleza, então 1801 era para ter ficado com a Espanha, muito legal. Só que, alguns anos depois, em 1816, Dom João VI mandou tropas para essa região, para Montevidéu, para fazer o quê? Para invadir a região e anexar esse território ao Brasil. Então, 15 anos depois do Tratado de Badajoz, ele mandou o tratado às favas e tomou militarmente aquela região. Então agora, aquela colônia do Sacramento, que antes era da Espanha, agora pertence ao Brasil. E é nesse momento que ela assume agora o nome, não mais de Colônia do Sacramento, mas Província Cisplatina. Alguns anos depois, em 1825, vai começar um movimento de libertação nessa região. Eles queriam se libertar do Brasil, se separar do Brasil e se unir às Províncias Unidas do Rio da Prata, que é a região que hoje é a Argentina. O problema é que, se a província Cisplatina se juntasse à Argentina, às Províncias Unidas do Rio da Prata, o governo de Buenos Aires teria o controle das 2 margens do Rio da Prata. E o Rio da Prata era estrategicamente muito importante para o Brasil. Então, Dom Pedro I não pôde aceitar esse movimento de libertação, de modo que, em 1825, ele vai declarar guerra à Argentina, ou melhor, guerra àquela região que era denominada de Províncias Unidas do Rio da Prata. O conflito vai se estender por 3 anos, até 1828, sem que nenhum dos lados tire grande vantagem. Ora, como mais uma vez a Inglaterra tinha interesses econômicos na região, ela fez o quê? Que já tinha feito várias outras vezes. Ela fez todo mundo sentar para conversar, para chegar a algum acordo. E ela foi bem sucedida. Em 1828, o que foi decidido? Ora, que nem Argentina, nem Brasil seriam donos da província Cisplatina. Na verdade, a província Cisplatina agora seria independente e se tornaria a República Oriental do Uruguai. Então o resultado para o pessoal lá da província Cisplatina até foi interessante, porque não conseguiu se juntar à Argentina, que era o interesse inicial, mas se tornou independente do Brasil. Agora, para Dom Pedro, para o Brasil, foi um desastre. É quase como que uma derrota, não é? Ele brigou, lutou e no final perdeu a província Cisplatina. Então, além dessa derrota militar, dessa vergonha moral, digamos assim, tem um outro problema que piora demais a situação do Dom Pedro I depois da Guerra da Cisplatina, que é o problema econômico. A situação no Império, ela já não é boa desde o início, desde a hora que vira um país independente. Ora, imagina, 3 anos de guerra, 3 anos de batalhas, custam muito dinheiro. Então, além desse resultado de derrota, porque não conseguiu manter a província Cisplatina, ainda vai ficar com um rombo financeiro gigantesco. Então a imagem do Dom Pedro I aqui no Brasil vai de mal a pior. Nada para ele é favorável.
Ele é mal visto pelos liberais, porque ele é um cara autoritário. As finanças do Império também não vão bem. Então, a cada ano que passa, a situação política do Dom Pedro I se torna um pouco mais difícil. Logo mais, ela vai se tornar insustentável. Além dessas revoltas que ele enfrenta, desses problemas financeiros que ele enfrenta, Dom Pedro I ainda vai ter mais uma situação que vai trazer desgaste político a ele. Vai ser o problema da sucessão da coroa portuguesa. Vai acontecer o quê? Em 1826, Dom João VI, que era o rei de Portugal, morre. Com sua morte, seu filho mais velho deveria assumir. Quem era o filho mais velho? O herdeiro legítimo da coroa portuguesa? Ora, o imperador brasileiro, Dom Pedro I. Então o medo dos políticos brasileiros, especialmente os liberais, é de que Dom Pedro tivesse a ideia de ser o rei das duas coroas, rei de Portugal e rei do Brasil. Ora, qual seria o problema disso? O problema é que isso é quase que unir de novo Brasil e Portugal. Ora, o Brasil acabou de se separar, acabou de se tornar independente de Portugal. Não faz sentido nenhum você ter um imperador que tem duas coroas. O risco é imenso, gigantesco. Então havia uma forte pressão no Brasil para que Dom Pedro não assumisse a coroa de Portugal. A pressão era tão grande que ele abriu mão da coroa portuguesa. Ora, mas abriu mão da coroa portuguesa para que sua filha assumisse seu lugar. O problema é que nessa época a filha dele, que era Maria da Glória, era menor de idade. Ou seja, ela não poderia assumir naquele momento específico a coroa portuguesa. Então quem vai assumir a coroa portuguesa, até que Maria da Glória tem idade para isso? O irmão de Dom Pedro I, Dom Miguel. Ele seria regente até que a filha de Dom Pedro I pudesse assumir o trono. Poxa, muito legal, muito bonito. Mas você sabe como é que é, né? Irmão mais novo, aqueles conflitos de família e coisa e tal. 2 anos depois de ter assumido como regente, o que Dom Miguel vai fazer? Vai dar um golpe de estado e vai assumir a coroa em definitivo. Ele vai falar, chega, não sou mais regente, a coroa é minha. Ninguém mandou você demorar, ninguém mandou sua filha ser menor. Agora quem manda aqui sou eu. Mas é evidente que Dom Pedro I não engoliu isso. Ele ficou extremamente incomodado e a partir do momento em que Dom Miguel dá esse golpe, ele começa a tramar maneiras para recuperar a coroa portuguesa para sua filha. Isso significa que, na prática, para os políticos brasileiros, a possibilidade de uma união entre Portugal e Brasil não estava descartada. Afinal de contas, ainda que Dom Pedro I tivesse abdicado do trono, ele ainda estava preocupado em achar maneiras para colocar a filha dele lá. Uma maneira de recuperar aquilo que ele tinha perdido para o irmão Dom Miguel. Então, para um brasileiro, Dom Pedro ainda representava esse risco. Então a situação de Dom Pedro I, ela ia de mal a pior. A cada ano que passava, um novo problema, um novo descontentamento com os políticos brasileiros. Para você ter uma ideia da gravidade da situação do Império Brasileiro, em 1829, o Banco do Brasil faliu. Veja o tamanho da gravidade da situação financeira do Império. Então, somando todos esses fatores, todas essas revoltas com repressões violentas, problema de sucessão lá no trono de Portugal, falência financeira, a situação do Dom Pedro I, no início da década de 30, a partir de 1830, era muito ruim. Vários jornais atacavam o imperador, reclamavam da centralização exagerada, reclamavam do seu autoritarismo, ou seja, que ele tinha uma oposição muito bem organizada aqui no Brasil. E para azar do imperador, em 1830, o jornalista Líbero Badaró, que era muito importante na época, aliás, um nome que é importante no jornalismo até hoje, ele foi assassinado. Então começou a ocorrer no Brasil boatos de que o imperador tinha, de alguma forma, participado do assassinato do seu opositor. E isso causou uma grande comoção no país. Então veja, a situação do Dom Pedro está cada dia mais insustentável. Cada dia mais difícil para ele obter apoio político no país. No ano seguinte, em 1831, vai acontecer um evento que marca o tamanho do conflito que havia entre brasileiros e portugueses no Brasil. Vai ocorrer a noite que é conhecida como Noite das Garrafadas. Por que chama Noite das Garrafadas? Por um motivo muito simples. Dom Pedro I, ele tinha viajado até as Minas Gerais, ele estava voltando. Então, os portugueses decidiram fazer uma festa, recepcionar o imperador com alegria. Ora, o que os brasileiros, que eram opositores ao imperador, fizeram? Ora, começaram a se valer de pedras e garrafas contra esses portugueses que estavam lá festejando.
Então é como se o imperador e os portugueses que estavam comemorando tivessem sido expulsos a garrafadas. Por isso o nome, Noite das Garrafadas. Então você tem uma ideia de que a situação do Dom Pedro I não era das melhores, não era muito fácil para ele manter as coisas funcionando aqui dentro. Para tentar acalmar um pouco a situação, reduzir esse clima de insatisfação, Dom Pedro I teve uma ideia que foi, vou criar um ministério formado só por brasileiros, conhecido como Ministério dos Brasileiros. Falar, assim o clima vai sossegar um pouquinho, o pessoal vai ficar mais feliz. Não aconteceu isso. Por quê? Porque todo mundo apontou o dedo para Dom Pedro e falou, veja, você chamou só brasileiros? Chamou. Mas você só chamou brasileiros que são favoráveis a você. Ora, então não serve para nada. Ora, Dom Pedro I, que era um cara já um tanto nervoso, autoritário, dias depois, vendo que o pessoal não tinha gostado do ministério que ele tinha feito, dissolveu esse ministério e fez outro. Só que agora, só com portugueses. Ficou conhecido como Ministério dos Marqueses. Ora, isso foi a gota d'água, né? A situação já não era boa. Ele tentou um ministério de brasileiros, não deu certo. E aí, de repente, ele criou um ministério só com portugueses, que, obviamente, apoiavam Dom Pedro I, pronto. A situação ficou insustentável. Quando ele fez isso, ele criou esse Ministério dos Marqueses, todo mundo se juntou contra ele. Todo mundo quem? Os grandes proprietários rurais, os políticos liberais, até a tropa imperial se juntou contra o Dom Pedro I. Diante de toda essa união contra o governo de Dom Pedro I, ele não teve o que fazer. Ele reconheceu que havia sido derrotado e não resistiu. Sendo assim, em 7 de abril de 1831, Dom Pedro I vai abdicar do seu trono em favor do seu filho, Dom Pedro de Alcântara. Só que nessa época, Dom Pedro de Alcântara tinha 5 anos de idade. E é claro que com 5 anos de idade, não dá para você assumir o trono e ser imperador do Brasil. Ora, por causa disso, nos próximos anos, o Brasil vai ser governado por uma regência, que é o período conhecido como governo regencial. Nesses anos, a gente vai ver que o cenário político é bastante agitado e o Brasil vai passar por uma série de revoltas provinciais. Mas tudo isso a gente vê no próximo vídeo. Até lá!